já não bate, mas já bateu. Como pode me amar, sabendo que eu fugia? Se a porta estivesse aberta, como pode confiar? E ainda me pega quando estou que me abraça, quando estou chorando e me leva pra das chamas de amor. Sabendo que eu me frustraria, como pode amar? Como pode me amar? Sabendo que eu te culparia, eu que não foi como eu queria, como pode amar? Pode me amar, sabendo que eu já iria. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nessa manhã. Estamos reunidos para aprender do Senhor, para estarmos mais numa escola bíblica. Que Deus abençoe sua vida, que Deus chegue com esperança, com alegria na sua vida, na sua casa. Deus o abençoe, irmãos. Hoje é domingo, dia 30 de agosto, estamos chegando a mais um final de mês, alegres na presença do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até os dias de hoje, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido que nessa manhã você possa abrir sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João 5, nós vamos ler a partir do 38. Nós vamos retornar com o nosso tema que nós já temos debatidos depois de algum mês de sala de encontro, onde tivemos pastor Alex, Samuel, aí pastor Alex, pastor Francisco, e nessa manhã nós vamos retornar ao nosso tema, tratando de examinar as Escrituras, lição 6, que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido e eterno Deus, santo é o teu nome, Pai. Te rogamos, te bendizemos, ó Deus, exaltamos o teu nome porque dependemos do Senhor, ó Deus. Te bendizemos pela tua grandeza, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por fazer parte do povo escolhido para estar na presença do Senhor, para aprender, para jubilar, para engrandecer o nome daquele que é e vive eternamente. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Nós
adoramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos lá, vamos aqui abrir no Evangelho de João 5. Evangelho de João, capítulo 5. A partir, irmãos, a partir do 36, certo? A partir do 36, irmãos. Que diz assim, irmãos. Evangelho de João 5, a partir do 36, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras do Pai a mim confiou para que eu realize. Essas que eu faço testemunho a meu respeito, que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse é o mesmo que tenho dado testemunho de mim. Jamais tendo ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Aí diz o texto: examinais as escrituras, porque julgaste nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, esse é o convite nessa manhã. Jesus Cristo estava num diálogo e explicando a sua missão, e ele chega a essa parte e diz assim: examinais as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E é nesta manhã que nós vamos continuar naquela temática que nós temos tratado e vamos aprender novamente o que Deus quer falar conosco nessa manhã. E vamos lá, irmãos. Botar o slide aqui para nós debatermos mais uma vez com essa temática: examinais as escrituras. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia é um livro que ela dos mais antigos, mas que sua escrita é tão original e tão contemporânea como os demais livros. Ela fala do passado, fala do presente e também fala do futuro. Então, examinais as escrituras. Lição 6. Alvo dessa lição, irmãos, nós queremos reconhecer a autenticidade da Bíblia, a sua autenticidade, fazer a palavra um manual de vida, buscar argumentos que justifiquem a fé do que professa. Então a Bíblia ela é essa ferramenta que nós temos como ter essas três bases. Ela foi escrita com uma finalidade, ela foi escrita com um propósito, ela foi escrita para um povo específico, ela foi escrita por homens chamados por Deus, escolhidos pelo Espírito Santo para proclamar a missão de anunciar a palavra do Senhor. Então, vamos lá, queridos irmãos. A Bíblia, sua doutrina, um só padrão moral, um só plano de salvação. Ou seja, Atos diz que não há salvação em nenhum outro. Ou seja, nós só vamos encontrar, irmãos, salvação em Cristo Jesus. A Bíblia ela só nos ensina, ela só nos mostra um plano de salvação, ela só nos indica, ela só mostra um caminho para que o homem possa ser salvo. Ela também só nos mostra uma doutrina de salvação. Ela tem seu padrão moral que é imutável. A Bíblia ela não muda, ela permanece sendo a mesma, ela não há mudança. Por mais que haja traduções, que haja explicações diferentes, mas a palavra de Deus na sua essência ela permanece sendo a mesma. Então, irmãos, ela não há mudança. Deus não há mudança, Deus não mudou. Ele continua, como Hebreus diz, sendo o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ou seja, a sua palavra
ela é o padrão moral, ético que nós cristãos, como servos do Senhor, devemos seguir, devemos ter ela como base de fé e prática. A nossa vivência deve ser de acordo com a palavra do Senhor. Vamos lá. 40 escritores de épocas diferentes, ou seja, que não conheceram, alguns não se conheceram, mas alguns foram contemporâneos, mas podemos exemplificar que um em uma região diferente e outro em outra região. Um não deu o que o outro, um não leu o que o outro escreveu, né? Praticamente 66 livros escritos em 1600 anos, praticamente. Ou seja, a Bíblia ela levou um bom tempo para que ela fosse escrita, para que ela fosse ter o que nós temos hoje. Irmãos, e na época que a Bíblia ela foi escrita, ela não tinha essa divisão que nós temos hoje. Essa divisão que está bem mais fácil de compreender. Ela está dividida em capítulos e versículos. Anteriormente a Bíblia ela não tinha essa divisão. Ela foi era dividida por assuntos. Hoje em dia a Bíblia tem a divisão de capítulos, versículos, que fica bem mais fácil de compreender, certo? Já falei isso, né? 40 autores, né? Em épocas diferentes, um não leu o escrito do outro, 66 livros, escritos em 1600 anos, foi o tempo que a Bíblia foi escrita, bastante tempo, né, irmãos? A Bíblia é uma coleção de 66 livros, que eu já falei anteriormente. Foram escritos por mais de 40 escritores diferentes, reis entre reis, lavradores, filósofos, pescadores, médicos, estadistas, eruditos, homens de campo que viveram em lugares diferentes, sem oportunidade de se reunir e firmar um acordo com o outro durante um período que são mais ou menos 1600 anos de história, ou seja, meus queridos. Então, se não for o Espírito Santo nisso, se não for obra do Espírito Santo, se não for Deus agindo, não teria como a Bíblia ter essa unidade e essa união sem um ferir o assunto do outro, sem um atropelar o assunto do outro e não fosse o Espírito Santo. E o mais impressionante disso tudo é que foram muitos anos, 1600 anos, para que esse livro ficasse pronto e nós termos esse resultado que nós temos hoje em mão. Ou seja, bastante tempo para que pessoas de várias partes escrevessem esse livro. Então, isso que nos deixa mais impressionado com tudo isso é que esses homens eles não perderam. Se não tivesse um direcionamento do Espírito Santo, não teria com cada um às vezes fazer a citação do outro, mesmo não conhecendo, mas fazendo uma ligação do outro. A Bíblia ela tem profecias que foram feitas na época de Isaías, que foram feitas anteriormente, que Jesus cita no Novo Testamento, que Jesus faz uma ligação a ele. Vamos continuar aqui. Aí vamos lá. O AT é igual ao Novo Testamento. O Antigo Testamento é igual ao Novo Testamento. Então não sei se você tem esse questionamento hoje. Se o Antigo Testamento faz referência ao Novo, como é seu pensamento? Se o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, o Antigo Testamento é menor do que o Novo Testamento, ou é maior, ou continua, ou o Antigo Testamento continua no Novo? Qual é a sua, você que me ouve,
qual é a sua ideia. Vou fazer aqui uma explicação breve. Talvez você esteja ouvindo o AT e NT e você não saiba o que é. O Antigo Testamento é o que foram escrito antes de Jesus Cristo nascer de Maria. Isso é o Antigo Testamento, que vai falar de Moisés, de Abraão, vai falar dos pais da fé, de José, do povo saindo do Egito. O Novo Testamento vai tratar justamente dessas práticas. E o Novo Testamento já começa a ser contabilizado a partir do nascimento de Cristo. Então, por isso que se trata o Novo Testamento vai falar justamente somente sobre Cristo, certo, irmãos? Então, há essa separação, essa divisão. Até o nosso calendário ele tem uma nova especificidade, ele começa a ter um novo rumo a partir de o nascimento de Cristo, como se fosse zerado. Hoje nós estamos em 2020, ou seja, 2020 do nascimento de Cristo, que a data foi zerada e começou a se contar a partir de Cristo. Hoje então, estamos 2020 depois do nascimento de Cristo. Então, por isso que há essa divisão. O Novo Testamento ele começou a partir daí. Depois que começou a registrar o nascimento de Cristo, começa a falar sobre a visita do anjo a Maria, que faz o anúncio que ela conceberia e daria à luz ao Salvador. Então começa a se registrar uma nova história, certo? E vamos lá. A preparação para o novo no Antigo Testamento. Havia uma preparação e vamos lá. Provas da unidade da Bíblia. A história do povo de Deus. Se a maior prova, irmãos, que o Antigo Testamento faz uma passagem, ela faz uma ligação, são as histórias contadas da história do povo de Deus. Quando você começa a partir de a saída do povo, nós vemos que existia um povo, que existia uma nação, e essa nação ela começa a se desfigurar no sentido de a gente entender que Deus ele chama Abraão lá em Gênesis 12, sai da sua terra, da sua parentela, e a partir dali Deus começa a separar um povo exclusivo a partir de ele. Ele sai da tua terra, Abraão, e vou mostrar uma terra para vocês. E essa promessa que Deus faz a Abraão, ela continua para os seus descendentes. Então você vê toda a narrativa, até passou um filme que foi produzido pela Record sobre os 10 mandamentos, que vai narrar essa história do povo. E nós vemos em todo o mundo marcas em livros históricos, em livros seculares que nós estudamos na escola, que conta a história desse povo, da nação de Israel. Até hoje nós vemos guerras que foram começadas no passado da Palestina, Israel, da faixa de Gaza. Até hoje nós vemos essa história sendo continuada. Então não temos como negar, não tem como se negar a história da nação, da marca que Deus deixou pelo livramento do povo. Não tem como se negar essa história. Então a própria história ela vai contar a existência de um Deus, a existência do povo, a existência de um livramento que Deus deu ao seu povo. As alianças, né? As alianças como nós
temos já falado, Deus escolhe um povo, Deus faz uma aliança, né, a Abraão, sai da tua terra, você será pai de multidão, e nós fazemos parte dessa aliança, dessa multidão, quando Deus estava fazendo referência a uma multidão que estaria com ele no céu. Então, nós fazemos parte dessa aliança espiritual, essa aliança de uma nova terra, de um povo escolhido, separado por Deus. Então, essa aliança ela é renovada por Jesus Cristo através da cruz do Calvário. Ou seja, Deus promete a Abraão, renova com Jacó, renova com seus servos. E ele até hoje tem renovado essa aliança por meio de Cristo Jesus. Certo? Então nós já vemos duas provas da unidade da Bíblia, irmãos. Se nós formos examinarmos a mais profundo, nós vemos que há uma marca da história do povo de Deus. Há uma aliança que Deus fez com Abraão. Temos que sempre reportar, mas podemos até dizer entre linhas que essa promessa, essa aliança que Deus faz com o seu povo, ela começa no jardim do Éden, quando Eva peca, e Deus promete que enviaria sobre a descendência da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e esse seria da descendência da mulher, Cristo Jesus. E nós podemos ver essa aliança até hoje. Então, espero que os irmãos estejam compreendendo, irmãos, essa questão que nós estamos debatendo e falando nessa manhã sobre a infabilidade da Bíblia e a sua unidade, certo? Vamos continuar aqui, meus queridos. Olha só, que versículo lindo, né? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que texto bonito. Vou abrir no segundo texto aqui para que a gente possa ver isso aqui, 2 Coríntios. Peço para que você tiver na sua casa, se abra a sua Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, como nós dizemos, você possa abrir 2 Coríntios 6:16, que diz assim: que ligação há entre o santuário e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só que coisa linda, ser chamado povo de Deus, povo escolhido por Deus. Nós seremos nação santa. E essa promessa ela começa a ser escrita. Nós vemos lá em João 1:12, né? Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E é lindo quando ele fala dessa parte de adoção, de separação, do povo exclusivo para o louvor da sua glória. Então, nós temos aqui, irmãos, já duas provas da unidade da Bíblia. Se alguém perguntasse para você, como você me prova que Deus existiu? E nós podemos falar pela parte histórica, né? A própria história, a historicidade da humanidade vai contar a história de um Deus. É inegável que as marcas existem, que Deus livrou o seu povo do Egito, que Deus livrou o seu povo de várias nações, né? A aliança de Deus que está registrada a Abraão, Jacó, Isaac, né? Vemos todo esse registro na historicidade da humanidade. Vamos continuar aqui, irmãos. Nós falamos aqui, citamos o texto aqui,
E agora nós vamos continuar nas provas. Moisés. Deus adentrou entre o povo no tabernáculo. Deus era a prova que Deus estava com ele, com Moisés, naquela passagem do Mar Vermelho, onde Deus estava com eles, onde Deus abriu o mar, onde Deus usa Moisés como instrumento para o livramento do seu povo, onde Deus chama Moisés e Moisés ele nasceu no Egito, né? Nasceu no Egito e por ser um bebê muito, digamos, bonito, ele foi escondido por sua mãe por muito tempo e sua mãe não podendo mais é, escondê-lo, ela põe Moisés num cesto e bota no rio. E de repente, quando a filha de Faraó se banhava, viu algo diferente e ela adotou aquele menino. E quando Deus está na causa, justamente ela pede para chamar uma hebreia. E a hebreia que cuidou dele justamente foi a sua própria mãe. Quando Deus está na causa, quando Deus é o mantenedor, quando Deus tem propósito, ele faz da forma que ele quer. Então, Moisés, libertador. E Deus usa Davi, pastor de ovelha. Quando Samuel chega na sua casa, é que o pai de Davi chama seus filhos e ele lá no campo. E os filhos, os irmãos de Davi, homens guerreiros do exército de Israel, e ele tomava conta das ovelhas do seu pai. E Deus escolhe aquele que ninguém imaginava, né? Mas que Deus faz conforme a sua vontade. O rei Davi, a Bíblia traz um relato, um homem segundo o coração de Deus, escritor de vários salmos, escritor de provérbios. Então Davi, rei que deixou a sua marca na história de Israel, Deus renova a sua aliança através de Davi. Que o mais impressionante de Davi é que Jesus vem dessa descendência do rei Davi. E nós vemos a mudança da história, realmente um relato impressionante. Não tem como negar, por mais que a humanidade tente e queira mudar, falar que não existe Jesus, não tem. A marca de Jesus está espalhada por todo mundo, por toda parte. Deus habita entre nós com Jesus e em nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus habitou, Deus se revelou, Deus mostrou a sua glória, Deus revela-se através de Cristo Jesus. Deus se revelou por meio de Jesus Cristo, né? Como diz no livro de João, Deus mostrou a sua cara por meio de Cristo. E Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, irmão, o Espírito Santo ele ilumina, né? Ele ilumina a nossa mente, ele ilumina o nosso coração para que possamos compreender a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, senão por meio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que revela a sua palavra, que nos mostra a sua palavra, que mostra a presença de um Deus. É através dela que nós conhecemos e vemos a pessoa de Cristo sendo revelada em nós. Ou seja, é através do Espírito Santo que ilumina para que possamos compreender a palavra de Deus. Certo, irmãos? Não tem como o homem natural, ele precisa até a letra, até a regra gramatical, até
a parte poética pode até compreender, mas do Espírito Santo, se não houver o Espírito Santo, se Deus não estiver com ele, se não for o Espírito Santo iluminando, o homem jamais poderá compreender a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. O Novo Testamento presente no Antigo Testamento. Nós vimos, irmãos, vou voltar aqui. Voltar só para nós compreender a preparação para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós falamos da transição, né, que houve. E agora nós vamos falar dessa segunda parte, o Novo Testamento presente no Antigo Testamento. Será que Deus, que Jesus falou, citações, né? Já falei anteriormente que sim, né? Vamos lá. A aliança de Abraão será estendida aos gentios. A promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e você será pai de multidão. Essa promessa de Abraão, pela fé de Abraão, que contemplou, ela sendo estendida para nós hoje, certo? O primeiro passo. O pecado será removido pelo servo de Jeová, né? Quem é o pecado será removido pelo servo de Jeová. Vamos abrir aqui, irmão. Eu convido você para abrir em Isaías, o texto que está aparecendo na sua tela. Isaías 52, 13, é um dos textos mais bonitos que eu conheço, assim, mais impressionante, mais lindo. Que diz assim, Isaías 52, 13: Eis que o meu servo procederá com prudência, será elevado, será muito sublime. Quem? Jesus Cristo. E se você for continuar os textos, vai estar falando, apontando justamente para o futuro. E o 53, Isaías 53, 12: Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá eles os seus despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com as transgressores, contudo levou sobre si pecados e pelas transgressões intercedeu. Ou seja, irmãos, Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado dos que já morreram, pelo pecado daqueles que irão nascer. Ou seja, aquele que você nem imagina que vai nascer ainda, Jesus Cristo já morreu pelo pecado dele. Jesus Cristo já intercedeu pelo pecado dele. Jesus Cristo já ultrapassou na cruz do Calvário. A morte será vencida e a ressurreição irromperá finalmente. Ou seja, a morte já foi vencida na cruz do Calvário, mas de forma definitiva quando formos arrebatados para o céu. Nós não teremos mais choro. Daniel, vamos abrir Daniel, irmãos, aqui. A morte será vencida e a ressurreição, né? E quando fala do que nós seremos ressuscitados juntamente com eles, olha o que diz Daniel, que texto fantástico. Nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, e defenderá seu príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até o tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo povo aquele que for achado escrito no livro. E muitos que dormem do pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, nesse tempo que Cristo arrebatar sua igreja, né, a morte ela será vencida, a morte será aniquilada. Ou seja, isso são coisas que estão escritas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que lá no Novo vão fazer referência a esse texto. São promessas que foram escritas bem antes de Cristo, mas que serão confirmadas. O Espírito Santo virá numa nova plenitude, ou seja, o Espírito Santo, nova plenitude, lá em Atos, vamos ler só o de Atos. Plenitude, irmãos, podemos referir com glória, com esplendor, com majestade. Atos 2, a partir de 17, né? Que diz assim: acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, sonharão, os vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ou seja, algo que estava escrito bem antes, algo que estava escrito, que Deus promete fazer no livro de Joel. Ele faz essa promessa e Deus se faz seu cumprimento em Atos: derramarei o meu espírito, e ele sobre isso, para que o seu reino fosse anunciado. E nós vemos esse cumprimento, irmãos, no livro em Atos. Nós vemos em Atos sendo derramado o Espírito de Deus. Pedro, os apóstolos falaram em línguas quando todos compreendiam o que eles diziam, ou seja, não havia. E a partir dali nós vemos um novo ciclo, a promessa de Deus, o Velho Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Então, que palavra, como Deus é tremendo, né? Como Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Revelações, terceira coisa que nós vamos ver nessa manhã: revelação progressiva do Antigo Testamento. Vamos ver as progressões que continua. Mas o que queremos dizer com a revelação progressiva? Com isso não estamos querendo dizer que algumas seções do AT, do Antigo Testamento, sejam menos inspiradas ou falsas. A ideia é que a revelação posterior se desenvolve a partir da anterior. Ela é completa e suplementa, não contraditória. Ou seja, que ela complementa e suplementa e não é contraditório. Ou seja, que nós entendemos isso, que a revelação ela começou no Antigo Testamento, que ela começou lá no Antigo, e ela tem sua continuidade, que ela tem a sua progressão, que ela tem o seu final. Podemos dar o exemplo, né? Quando Deus ele faz a sua promessa lá em Gênesis 3:15, quando ele fala da descendência da serpente,
quando Deus diz que a descendência da serpente esmagaria, é, que nasceria da descendência da mulher, que esmagaria a serpente. Então, e nós vemos o cumprimento com Jesus Cristo, ou seja, foi progressivo. Durante todo o Antigo Testamento havia que Deus estava apontando para alguém que que é Cristo Jesus, que salvaria, que remiria o seu povo do pecado. Então nós vemos uma revelação que estava sendo apontando para Cristo de todas as formas. Nós vemos isso se cumprir. Ou seja, podemos dizer que isso é uma revelação progressiva, que Deus vai progredindo e mostrando ao seu povo, até que Deus fala com Maria e essa revelação ela começa a se desenhar e apontar para Cristo Salvador. E nós vemos também ainda que há uma revelações progressivas, no sentido que a Bíblia diz que o anticristo se levantará, né? E há uma progressão, porque o sistema, o mundo tem sido preparado para isso, para a volta do anticristo. Os sinais apontam para o anticristo. Então nós vemos uma revelação progressiva, porque há sinais que mostram justamente que apontam para o anticristo. Então isso que é uma revelação progressiva, o que Deus começou no Antigo Testamento e começa a revelar no Novo Testamento. Podemos dar um exemplo, né, que hoje se há muito a questão as mulheres engravidam, e hoje tem o chá da revelação. Ela faz a ultrassom e deixa para revelar naquele dia específico. Podemos dizer que é uma revelação progressiva, certo? O Antigo e o Novo, e a necessidade de um para com o outro, ou seja, a união, a ligação que há entre o Antigo e o Novo Testamento. A lei judaica é aplicável para o nosso dia, ou seja, se nós podemos aplicar a lei judaica, as práticas, os sacrifícios, será que ainda hoje isso pode ser aplicado no nosso dia? A lei civil, né? A lei civil, a lei religiosa ou cerimonial, que o povo de Israel, quando lá em Levítico, eles têm toda uma lei, né, civil, um código civil. Se alguém matasse, tinha que morrer. Se alguém matasse o boi de outro, tinha que pagar dois. Então havia tudo isso, uma lei civil que regia aquele povo. Será que essa lei para nós hoje, né, como a lei religiosa, né, cerimonial, né, que havia, as festas que havia naquela época, as festas de pães asmos, as festas a festa de Páscoa, a festa da colheita, havia festas que o povo tinha, a festa do 7 anos, quando eles trabalhavam 7 dias e no outro descansava. Tinha tudo isso, essa prática. Será que isso serve para nós hoje? A Arca da Aliança, a lei moral, né? Que havia uma lei que o povo era regido por ela, né? Então, será que isso, irmãos, nós como cristãos, como é o nosso entendimento, como isso? Será que essas leis servem para nós hoje? Será que essa lei, alguém tem que cumprir essas leis hoje? Como é a nossa concepção sobre isso? Mas, irmãos, vivemos debaixo da graça,
estamos obrigados a cumprir a lei? Qual é o nosso entendimento, né? Hoje nós sabemos que há igrejas que religiões, melhor dizendo, que ela vive nesse regime da lei civil de Israel, lei religiosa, cerimonial, elas fazem ela acompanha essas práticas. E hoje nós vivemos um novo momento. A partir de Cristo nós vivemos um novo momento. Vivemos debaixo da graça. Não estamos, irmãos, obrigados a cumprir a lei, porque a lei ela foi cumprida em Cristo. Não estamos debaixo da lei civil, porque quem cumpriu essa lei foi Cristo. Nós não tínhamos capacidade de cumpri-la, irmãos. Ela foi cumprida em Cristo. Não estamos debaixo da lei cerimonial, porque Cristo cumpriu ela na cruz. Mas estamos debaixo da lei moral. A lei moral, irmãos, que nós temos hoje é a palavra. Ela é a nossa lei moral, é o nosso código de vida, é nosso código de disciplina espiritual. É ela que nos rege, é ela que é imutável. A Bíblia, ela não muda, irmãos. Ela continua sendo a nossa direção. Toda a revelação que Deus queria para a sociedade, ele se mostrou através da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos entender sobre Deus, a revelação de Deus, a iluminação de Deus, ela está na palavra do Senhor, irmãos. E nós queremos concluir nessa manhã. Não sei se os irmãos compreendem bem quando Paulo ele vai anunciar aos gentios. Havia uma discussão muito forte. Se você for pegar as cartas paulinas, Paulo escrevendo tanto aos Gálatas, aos Efésios e até também aos Romanos, que há, né, um entrelace quando ele fala da questão da incircuncisão, da circuncisão. E você vai ver que foi uma das guerras mais constantes com o apóstolo Pedro, quando Paulo fala da questão da circuncisão, né? Porque os judeus ele considerava isso algo extremamente importante para quem quisesse ser cristão ou ser judeu, que ele fizesse a circuncisão para ser considerado povo de Deus. E Paulo traz uma discussão muito forte no seu livro, que isso não é parte da graça, isso é parte da lei. Isso ficou na lei, né? Que nós fomos circuncidados com Cristo na cruz. Ele traz essa analogia, ele traz essa reflexão, trazendo para nós que nós não estamos mais na parte de sacrifícios da lei. Quando nós retratamos, irmãos, algumas figuras que foram práticas do Velho Testamento, que nós queremos trazer para o dia de hoje, onde as pessoas querem trazer a Arca da Aliança, os querubins. A Arca da Aliança, ela representava naquela época a presença de Cristo. E hoje nós temos a presença de Cristo representada pelo Espírito Santo de Deus. E essa prática do Velho Testamento algumas coisas ficaram na história do seu povo, foram especificamente para aquela época. Certo, irmãos? Então, faça a pergunta: será que hoje eu posso trazer a Arca da Aliança, essa representatividade? Não, irmãos. Hoje não. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo que Deus nos escolheu, que Deus tem mostrado através do seu povo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele representa esse papel, certo, irmãos? Então, diferente, nós vivemos um novo tempo, o tempo da graça, o tempo que é pela fé, o tempo que é por meio do Espírito Santo de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso ainda não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por meio dele,
para Ele e por Ele que nós somos salvos. Certo, irmãos? Vamos para a nossa conclusão de hoje. Quando consideramos o tema da unidade bíblica, somos forçados a chegar à única conclusão. Essa unidade e obra de Deus, como explica a maravilhosa harmonia, senão pelo cuidado sobrenatural daquele que é infinito e poder e sabedoria. Que coisa maravilhosa! Como Deus é tremendo e bom. Como Deus é grande. Ao Deus infinito e real. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da unidade, o Deus que em toda a história continua sendo Deus. Eu e você mudamos constantemente, mas Deus continua sendo o mesmo de ontem e de hoje, será eternamente. A Ele seja honra, glória, louvor, majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Queremos finalizar orando nesse momento. Querido e eterno Deus, santo é o teu nome. Ao Senhor bendizemos e rendemos honra, glória e louvor. Ao Senhor, que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus eterno, invisível, mas real. Nós somos gratos e bendizemos pela palavra do Senhor, que é rica, perfeita, que não tem falha, que nos resgatou do império das trevas. Nós te bendizemos, exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu quero deixar o convite todo especial. Nós estamos de volta. Nós voltamos aos nossos cultos presenciais, ainda seguindo o decreto estadual de seguranças quanto à questão do isolamento social. Nós estamos seguindo todos os protocolos do decreto estadual. Estamos com um número ainda dentro do distanciamento que é permitido, seguindo todas as normas. Quando você, irmão, chega na igreja, nós vamos medir sua temperatura corporal através do termômetro infravermelho, e depois nós fazemos a higienização das mãos, tapete. E se você deseja, você que está me ouvindo nessa manhã, deseja fazer uma visita, assistir um dos nossos cultos, você pode procurar um dos nossos irmãos, ou através das nossas redes sociais, nos procurar, e nós colocaremos com certeza o seu nome dentro dessa lista. Nós, infelizmente, ainda estamos em pandemia, nós estamos trabalhando com listas, e nós, durante essa lista, nós preenchemos durante a semana e vamos colocando, né? E se você sentir desejo, você pode também nos procurar pelo 8773-0543, que é o meu número, meu zap. Você pode mandar seu nome e eu colocarei na lista. Ainda nós não estamos abertos para crianças ainda, mas se você desejar, né, nós estaremos recebendo você com o maior prazer, com carinho, e nós estamos procurando alternativas para que a gente possa atender aqueles que têm sentido o desejo de estar conosco celebrando. E hoje às 18h30 nós estaremos celebrando ao Senhor,
com louvor, adoração, e às 18h30. Então, você também pode nos acompanhar, né, pelas redes sociais, pelo Facebook da igreja, né? Nós estaremos transmitindo o culto de celebração, de adoração ao nome do Senhor. Então, meu querido, que o Senhor te abençoe nessa manhã de domingo, nesse dia que o Senhor nos deu para celebrar o seu nome, esse dia que nós consideramos, que celebramos, abrimos, reservamos para adorar o Senhor, que você possa aproveitar esse domingo para adorar, celebrar o Deus que vive, o Pai eterno, Senhor do Senhor. Fica na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça que o sol resplandeça sobre a tua vida. Deus o abençoe. Fique na Precisamos dar salvo para se estar, Senhor, aos teus pés. Na vida, pensamos em olhar. É preciso pedir ajuda para poder continuar.